Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Produtivo 3D. Essa aula é um pouquinho diferente, nós vamos trabalhar aqui um recurso que nós temos no NX Manufacturing e que gerou uma dúvida de um colega. Esse colega me mandou uma mensagem pedindo mais informações, que ele não tinha compreendido como criar uma ferramenta barrel, então uma ferramenta barril no NX. Não tinha compreendido alguns parâmetros. É uma ferramenta simples, mas que tem uma característica a qual às vezes pode confundir. Inclusive eu conheço outros softwares que não têm esse parâmetro que nós temos aqui no NX, que pode auxiliar, pode atrapalhar, enfim. Mas se esse parâmetro existe é porque com certeza isso foi uma solicitação ou então os engenheiros da Siemens entenderam que é necessário ter esse parâmetro, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente cria, como é que nós construímos uma ferramenta barril ou uma barrel tool? Eu comecei a criação de uma ferramenta, ela está com todos os parâmetros padrões, tá? Não mudei nada. Então se a gente entrar aqui no Home, eu estou no ambiente de manufatura, tá? Se você clicar aqui no Create Tool e escolher essa opção aqui, ó, Barrel, clicar no OK, ele vai vir com essas configurações, eu não mudei nada, aquela ferramenta já está construída e está desse jeito, com esses parâmetros. Beleza? Então eu vou cancelar aqui, eu não vou criar uma nova, eu vou usar essa aqui mesmo. Vamos dar 2 cliques para editar. E essas são as informações, esses são os parâmetros que nós temos para construir essa Barrel Tool. Ou Tool Barrel, né? Como está aqui na barra de títulos. Enfim, ferramenta barril. Nós temos aqui a informação do diâmetro, e se a gente olhar na imagem aqui, todas essas informações estão vinculadas a imagem, né? Então, o diâmetro está me mostrando aqui ó, que é o diâmetro maior que nós temos nessa ferramenta. Então, percebam que ela tem esse raio aqui, ó, tá? O diâmetro está informando, prestem atenção na linha do mouse ali, ó, ele está informando esse raio aqui, ó, ou se a gente parar para analisar nos dois lados, ele está analisando esse diâmetro, tá? A tangência aqui, ó, beleza? Esse é o valor do diâmetro. Depois nós temos o ND, que é o Naked Diameter, que seria o diâmetro aqui da haste, que para nós, nesse momento, não tem problema, o problema não está aqui, o problema está nesse Barrel Radius, tá? Que ele faz aqui para nós um diâmetro de 38, e esse Barrel Radius, se a gente olhar aqui, ó, percebam que é um raio, tá? Está aqui, ó, que ele é controlado pela altura de Y, tá? E tangencia no maior diâmetro, ou ele tangencia no diâmetro da ferramenta. Certo? O que ele faz? O que esse Barrel Radius aí faz em junção com o Y aqui, tá? Se a gente não mudar nada, se deixar o Y centreia 12.5, se a gente olhar aqui, nós temos 12.5 na posição do centro, né, do Y, que é a altura ó, da ponta da ferramenta até o ponto do centro desse raio, 12.5, e nós temos o Float Length aqui, ó, 25. Isso está informando para nós que o float length é da ponta da ferramenta até aqui em cima, né? É todo esse amarelo aqui. Então, isso está indicando para nós que o centro do raio, o raio está tangente, né? O arco aqui está tangente com esse diâmetro, e o centro dele está na metade da ferramenta, da altura de corte da ferramenta. Certo? Então, essa é a informação que nós temos. Beleza? Bom, se eu mudar aqui, ó, 38, eu vou colocar, por exemplo, 25. Vou dar um Tab e olha o que vai acontecer. A ferramenta ela vai ficar mais curva, tá? Porque eu diminuí o raio aqui. Então, esse raio fez com que, tangenciando com o diâmetro de 25, lá, ó, nós puxamos. Eu vou movimentar o mouse e você preste atenção nessa linha ali, tá? Imagina que nós temos essa tangência e nós tínhamos o raio do barrel estava em 38. Então, ele estava bem próximo aqui, né? E aí, a gente diminuiu, obviamente, ele veio para dentro aqui e deixou essa ferramenta mais abauloada. Se a gente baixar isso aqui para 15, ele vai deixar mais abauloada ainda. É lógico que esses valores possuem um limite, tá, pessoal? Eu vou colocar agora aqui, eu vou colocar 10. E olha só, vai dar um erro. Por quê? Porque 10 não é possível fazer. Não dá para fazer. Existe um limite para essa, vamos colocar aqui 12. Existe um limite, ainda não deu. 14. Pronto.
Olha só, conforme eu vou diminuindo esse raio aqui, a ferramenta ela vai entrar para dentro da haste aqui. E aí, não é possível, não dá para fazer isso. Então, ele vai, obviamente, dar aquela mensagem. Então, 14, eu estou usando aqui como 14, mas talvez 13.5, eu não vou ficar colocando valores aqui. Mas 14 foi possível de construir essa ferramenta. Inclusive, dá para reduzir um pouquinho ainda. A gente tem uma margenzinha ali para reduzir. Eu posso reduzir até chegar à haste aqui. Menos que a haste eu não posso. Beleza? Nós não temos controle do diâmetro do topo e do diâmetro embaixo. Isso é resultante desse raio. Ok? Eu vou colocar aqui de novo 38. Pronto. E agora, lembrando que isso é um raio, tá? Raio 38. E agora eu vou mudar o Y-center aqui, ó. 12.5, eu vou colocar, por exemplo, vou colocar 20. E olha o que acontece. O topo da ferramenta, o diâmetro do topo da ferramenta, só da área de corte ali, aumentou o diâmetro, consequentemente, a base dela diminuiu o diâmetro. Então, ela fez uma ferramenta, além de abauloada, ela fez uma conicidade aqui na ferramenta. Beleza? Bom, por que isso aconteceu? Porque nós deslocamos o centro de Y, que estava no meio da ferramenta, nós jogamos esse centro acima. Quando nós jogamos o centro acima, nós estamos jogando a tangência também mais acima. E, consequentemente, esse raio, eu fiz um desenho de um círculo, vocês já vão entender, ele vai subir e vai reduzir a base aqui da ferramenta e aumentar a parte superior. Também para tudo tem um limite. Eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar qualquer valor. Eu vou colocar de novo aqui o 12.5 e agora eu vou dar um OK. Aliás, vou cancelar para ela ficar tudo padrão. Olha só. E eu fiz aqui, para que vocês tenham uma compreensão ainda maior, eu fiz aqui um rascunho de sketch. Eu vou exibir todo ele aqui, show, para a gente visualizar isso aí através de curvas, para ver se fica mais claro da gente entender. Então, olha só, eu tenho aqui essas curvas, eu construí através de... Eu construí aqui só o que é necessário em expressão, para a gente movimentar isso aqui e ver o que vai acontecer. Então, percebam aqui, ó, nós temos o centro do círculo. Esse círculo tem a mesma informação, inclusive deixa eu mostrar aqui as expressões, só aquilo que eu preciso. Isso aqui é expressões. Então, percebam, eu tenho o diâmetro, que é aquela mesma informação que está lá quando a gente constrói a ferramenta, 25, o float length, 25, o raio, 38, e a posição de Y, 12.5. São aqueles mesmos valores, tá? Eu fiz assim para que a gente possa alterar aqui e ver primeiro acontecer nas curvas para depois ver o que acontece lá na ferramenta, tá? Então, esses valores construíram essa ferramenta. Percebam que eu fiz questão de fazer retinho aqui também, ó, para que a gente possa visualizar o resultado, tá? Então, eu tenho o diâmetro aqui, que obviamente eu fiz só um lado, porque aqui eu falo em diâmetro, mas eu fiz só o lado, então é o raio, mas na hora de fazer a sketch eu multipliquei por 2 aqui, tá? Eu já abro a sketch para vocês entenderem isso aqui. A expressão aqui nem é tão importante, o importante é vocês verem acontecendo as curvas aqui, tá? Então, olha só, o que eu fiz anteriormente? Eu peguei o Y e joguei para 20, então eu vou jogar ele aqui para 20, ó, tá? Vou aplicar e olha só o que acontece. O círculo sobe, diminuindo o diâmetro embaixo e ampliando a base lá em cima. A base não, perdão, o topo lá, tá? Ele diminui aqui a base, o diâmetro, e aumenta o topo. Não se preocupe aí se vocês ouvirem os filhos dos meus vizinhos gritando aí, tá, pessoal? Faz parte, eu estou num horário da tarde agora aqui, então a galera está bem animada na piscina aí. Então, basicamente é isso, tá? Agora eu vou colocar, por exemplo, 25 aqui, ó, e vou aplicar. Percebam, a tangência aqui, ó, do círculo, ó, ela permanece a mesma, porém, como eu estou jogando o círculo para cima, acontece que do centro até a tangência começa a ficar maior. Se eu jogar ele para baixo, eu vou colocar 5. Vamos aplicar. Olha só, a tangência daqui para cá, ó, se a gente olhar aqui na altura, tá? Porque a gente tem que olhar o ponto da altura aqui da ferramenta, que é os 25 aqui, ó, float length 25, tá? Percebam que ele reduziu. Tá? E aí faz com que a base fica com um diâmetro maior, percebam que aqui está quase nos 25 mesmo, e lá em cima reduz, né? Por quê? Por conta do formato aqui do círculo. Tá? Então, eu vou deixar dessa forma e vou fazer essa mudança lá na ferramenta. Então, 25, 25, 38, 5. Vamos lá na ferramenta. Basicamente é só o Y aqui, né? Vou trocar aqui para 5. E olha só o que acontece.
Vou confirmar, dando um OK. Vamos clicar aqui para ele exibir novamente. E a gente tem a ferramenta ali. Ó. Tá? Então, essa é a jogada que acontece com os parâmetros que nós temos ali do raio aqui, do barrel radius aqui. Tá? É o posicionamento desse círculo, que não vai mudar, ou desse arco, né? Se a gente estivesse falando só da metade, né? Só da metade aqui seria um arco. É o posicionamento dele, não vai mudar nessa direção, tá? Ele só vai ter movimentação em Y. Lógico, o que vai mudar aqui? Se eu mudar o diâmetro, né? Então, se eu mudar o diâmetro aqui, ó, vamos colocar um diâmetro de 30. Na configuração que está agora, né? Vamos dar para 30 aqui. E olha só. Tá? Ah, vou colocar 45. Então, aí, obviamente, vai mudar ali o formato da ferramenta, porque a gente está mudando esses parâmetros aqui. Tá? Mas, quando eu trabalho somente com o posicionamento do Y, eu movimento isso aqui só nessa direção. Para mudar o diâmetro superior e o inferior da ferramenta, eu tenho que trabalhar no raio do barrel, aqui do barril, raio do barril. Ok, pessoal? Se eu trocar aqui para 20, bom, eu vou trocar para 20, vamos ver se não vai dar nenhum erro, mas o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando essa medida aqui, ó, da tangência aqui, ó, que é 25, eu estou passando ela para 20. Então, ele vai reduzir esse diâmetro. Pronto. Ó. Não, eu achei que podia dar problema, porque estaria muito perto da haste aqui, mas não deu problema não. Tá? Bom, aí você deve estar se perguntando assim, eu vou deixar com essa configuração, vou dar um OK. Você deve estar se perguntando assim, agora, isso aqui eu não preciso mais, eu acredito que vocês tenham entendido. Vamos voltar para cá. Mas, Valdir, agora eu tenho os parâmetros da ferramenta no catálogo do meu fornecedor de ferramentas e ele fornece para mim ou o diâmetro inferior ou o diâmetro superior aqui, tá? Mas ele não me fornece esse raio aqui. Como é que eu vou desenhar essa ferramenta? Pessoal, a forma de desenhar essa ferramenta, primeiro que, dependendo de como esse catálogo vem, vai ser difícil realmente de você chegar naquelas medidas ali com a barrel, tá? Pode ser de outra forma, pode inclusive, dependendo do fornecedor, você pode baixar a ferramenta do site e utilizar a ferramenta modelada no NX, ok? Então, dadas as circunstâncias, a gente usa os recursos que nós temos no NX. Eu estou usando aqui os valores padrões, tá? Que nós temos na ferramenta Barrel. O que eu aconselho para vocês? Se a gente entrar aqui no Análise, quando a ferramenta some, ó, basta clicar em cima dela, tá? E aí você pode, por exemplo, ó, clicar aqui no Measure e eu quero saber quanto que está o diâmetro aqui de baixo. Ele permite selecionar a aresta e aí ele vai me dizer aqui ó, qual que está o diâmetro, ou o raio, eu quero estar em raio, ou então não, eu quero saber o diâmetro, beleza? Então está 19,44. O que acontece? Se aqui é para ficar com 20, eu preciso fazer com que esse diâmetro aqui aumente, né? Eu preciso aumentar esse diâmetro. Então, o que eu aconselharia a fazer? Ah, eu posso calcular, eu sou um cara bom de cálculo, eu vou para caneta, lápis, borracha e vou calcular isso aqui, beleza. Tem engenheiro que gosta disso mesmo. Tá? Mas existe a forma simples e rápida de fazer isso, que é você desenhar essas curvas como eu desenhei aqui. Eu posso desenhar essas curvas como eu fiz aqui, e aí eu vou colocando valores nos parâmetros aqui até chegar naquilo que eu desejo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e construir, pode ser através de um sketch ou simplesmente uma ferramenta que eu vou utilizar, o Circle, tá? Não, vamos usar um sketch, né? Mais bonitinho. Eu estou no ambiente de manufatura, então ele vai pedir para mim criar uma sketch em Task Environment, é isso mesmo. Eu vou construir aqui um círculo e vou colocar um diâmetro de 20 nele aqui. Pronto. Esse aí é o diâmetro que eu quero para o meu círculo. Beleza? Vou fechar. E agora a gente vai olhar aqui a barrel e nós vamos perceber que falta pouco para chegar ali, né? Então, o que a gente pode fazer? O que eu preciso fazer, se a gente olhar aqui ó, nas curvas, o que eu preciso fazer para aumentar o diâmetro embaixo? Eu preciso descer o círculo ou subir o círculo, né? O meu y aqui, ele vai ser maior ou menor? Ora, se eu olhar isso aqui, se eu pegar o centro do círculo e subir, consequentemente esse círculo aqui vai subir também, e aí o meu diâmetro abaixo aqui, ele vai ficar menor.
Então, eu preciso continuar baixando, que o valor de y tem que ser menor. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui não está porque a ferramenta a gente já trocou, né, pessoal? No caso do círculo, não. Então, a ferramenta, vamos ver aqui o que eu tenho de padrão, está em 5, né? 5 e um diâmetro de 20. Então, eu vou baixar aqui, 5, eu vou colocar 4.9. Vamos ver. Vou colocar 4. Ó, menos. 3. Ainda menos. 2. Agora ficou bem pertinho. 2, eu vou colocar aqui 1.5. Aquilo que eu falei para vocês. Ó, mas eu podia calcular. Beleza, mas eu também posso fazer dessa forma. Olha como é fácil, eu não estou esquentando a cabeça aqui e de repente até fazer um cálculo complexo e ainda acabar errando o cálculo. Né? 0.8 ainda, não, 0.5 então. Pronto, ó, 0.5. Pessoal, preciosismo demais também, né? A gente tem que levar em consideração. Aqui eu vou dar um OK. Vamos exibir a ferramenta aqui. E aí chegamos no diâmetro que eu preciso. Caso você queira confirmar se o diâmetro está realmente naquele diâmetro que você imaginava, né? Eu vou pegar aqui, eu vou esconder a sketch e vou analisar. Agora o diâmetro está em 19,99. Faz diferença esse menos de 1 centésimo ali, aliás, ali na verdade 19,99,44. Se você quiser pode ir mudando o valor lá para chegar mais próximo do 20, mas eu acho que para uma ferramenta isso não vai impactar em nada. Agora, percebam que, por outro lado, nós temos uma situação aqui em que a haste ela ficou muito grande, né? Uma ferramenta dessas não existe. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode também trabalhar na altura da ferramenta. Eu vou colocar aqui um float length, por exemplo, de 15. Aí, olha só, aumentou o diâmetro da parte superior. E aí, você pode ir trabalhando também. Esses parâmetros você vai pegar na ferramenta, no catálogo que você tem, que o fornecedor passou para você, e você vai ajustando esses parâmetros até chegar na ferramenta que você precisa. Tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, que gera mais problemas, né, na hora de construir uma ferramenta barril, é justamente esse raio aqui, esse posicionamento que muita gente tem dúvida de como ele funciona. Ok? Bom, eu espero que com essas dicas eu possa ter ampliado um pouquinho mais a sua visão em relação a essas ferramentas, caso você venha utilizar, se você já precisou usar. Se você já sabe usar, quiser colocar nos comentários alguma dica. Se tiver aí um engenheiro porreta de cálculo, né, quer mostrar para a gente como faz esse cálculo, fique à vontade também. Né? Eu vou fazer essa mudança na ferramenta porque eu acho muito mais prática e mais rápido. Imagina quantos segundos eu levei para fazer isso e quanto tempo eu ia levar para calcular isso. E às vezes errar ainda, e quando eu vim colocar os parâmetros aqui está errado. Mas fiquem à vontade para colocar suas observações, seus comentários, comentem, tá? Isso é importante para que a gente sempre vá trocando ideia e vá aprendendo mais. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixa o like aí, pessoal, para fortalecer o canal. Compartilha com seus amigos, não custa nada e é rapidinho. Bota no status aí do WhatsApp, compartilha o link no status do seu Instagram, né? Compartilha esse link com seus amigos. Enfim, vamos fazer o canal crescer e, obviamente, fortalecer o canal e a gente continuar colocando novas aulas e conteúdo interessante para vocês. Beleza? Um grande abraço, obrigado pela atenção e até a próxima aula.